Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Quem é que o Papa vem encontrar neste país? Um país que está em desenvolvimento, um país rico humanamente, na fé católica, um país rico em beleza natural, um país rico na parte humana, todo o povo, um povo acolhedor, um povo tranquilo, um povo capaz de dar uma alegria também ao Papa, porque será muito bem recebido com muito amor e com muita alegria. Cristina Macrino é religiosa, enfermeira e vive há vários anos em Timor-Leste. Ela não esconde a alegria com que todos estão a preparar a visita do Santo Padre a este pequeno país do Sudeste Asiático, onde se fala a língua portuguesa e que é também um dos raros redutos da fé católica nesta região do globo. Uma viagem agendada para os dias 9 a 11 de setembro e que irá permitir ao mundo conhecer um pouco melhor os anseios deste povo que ainda tem muitos problemas por resolver ao nível das infraestruturas, por exemplo, mas também no combate à pobreza. Uma história que vamos desenvolver e que será, claro, tema para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, o Congo-Brazzaville. Temos falado muito pouco aqui no nosso programa deste país. Para os mais desatentos, é preciso lembrar que há dois Congos em África. A República Democrática do Congo, que tem um problema gravíssimo de violência, principalmente na região do Kivu Norte, e a República do Congo, também conhecido como o Congo-Brazzaville, como o nome indica, ficam geograficamente próximos e compartem mesmo uma fronteira com centenas de quilómetros. E falamos hoje do Congo-Brazzaville. Brazzaville é o nome da capital do país porque o responsável de projetos da Fundação AIS esteve por lá em visita de trabalho e no regresso Catarina disse-nos que vinha impressionado. Ele vinha impressionado com o quê? Bom, veio impressionado com a fé do povo, não é? O Maxime François Marçal, que é então o nosso colega e que é coordenador então dos projetos da ajuda à Igreja que sofre para as nações francófonas da África Central, esteve então, como o Paulo acabou de dizer, numa viagem, recentemente, portanto uma viagem de trabalho a este país e de facto ficou impressionado com a fé deste povo, mas também falou muito da pobreza, da extrema pobreza com que vive grande parte da população, Paulo. Uma pobreza que contrasta com as grandes riquezas deste país. Sim, a República do Congo é um país africano, não é? Que é muito rico também em recursos naturais, mas que a sua população vive em grande pobreza. Aliás, o Paulo há pouco alertava os nossos telespectadores para os dois Congos que existem, para os dois países, não é? E para as pessoas não confundirem, de facto, a República do Congo com a República Democrática do Congo. Mas há, no entanto, Paulo, há algumas coisas em comuns entre estes dois países. A questão das riquezas naturais e da pobreza da população é um exemplo disso, não é? Precisamente, Paulo. Portanto, em ambos os países nós temos milhares de pessoas que vivem, de facto, numa pobreza extrema e que contrastam ao mesmo tempo, que é um contraste até escandaloso, podemos dizer desta forma, com a riqueza que se esconde então na natureza, no subsolo destes dois países. Muito bem, mas quando se fala em pobreza neste país, está-se a falar de quê? Bom, estamos a falar de cerca de 46,5% da população que vive em pobreza, vive abaixo do limiar da pobreza, portanto vive em pobreza extrema, e todos os indicadores, Paulo, que existem neste momento indicam para um agravamento desta situação, ou seja, há uma possibilidade muito forte desta pobreza ser ainda, tomar conta ainda de uma maior percentagem da população. O nosso colega, o François Maxime Marçal, que esteve na República do Congo em visita de trabalho, deixa um alerta. É preciso continuar-se a apoiar a Igreja deste país, que desempenha um papel notável no apoio aos que mais sofrem, aos que passam por mais necessidades. Sim, Paulo, e essa é, podemos dizer, como que a linha, não é? A linha condutora de toda esta força, desta mensagem que o Maxime nos deixou. Portanto, é um país que, mesmo não estando no topo das nossas notícias, mesmo não sendo um país que nós falamos muito, precisa muito da nossa ajuda, precisa verdadeiramente da nossa ajuda. E a Igreja precisa, de facto, também do nosso auxílio para poder auxiliar, ou para poder continuar a auxiliar a sua população que vive, como nós já dissemos aqui, numa pobreza extrema. Muito bem.
bem. E qual tem sido, então, também a ajuda que a Fundação AES tem dado a este país? Bom, Paulo, nós temos ajudado muito, temos tido muitos projetos neste país, desde a formação de seminaristas ao apoio da aquisição de veículos, a projetos educativos, a ajuda também na construção para padres. De facto, há um sem número de projetos no mundo de solidariedade da Fundação AES para com este país. Recentemente, por exemplo, Paulo, podemos dizer que ajudámos aqui o orfanato de Saint-Marie-Véronique, em Ovando, a comprar um automóvel. Temos muitos projetos neste país, no Congo-Brazzaville, neste sentido de ajudar a aquisição de veículos, uma vez que as distâncias são muito grandes, as estradas são praticamente intransitáveis, não é? E estão frequentemente inundadas e, portanto, há necessidade muito grande da Igreja de ter veículos para poder ir ter com a comunidade. Muito bem. E no conjunto, são muitos projetos? Sim, Paulo. Desde 2017 nós já apoiámos mais de 200 projetos no Congo-Brazzaville, com destaque para a formação de mais de 1.700 seminaristas, na ajuda à sobrevivência de sacerdotes, mas também, para além daquilo que já referi há pouco de ajuda, por exemplo, também na distribuição de literatura religiosa para a catequese, por exemplo. Muito bem. Obrigado, Catarina. Estamos então a falar da República do Congo, também conhecido como Congo-Brazzaville. Recentemente, o responsável de projetos da Fundação AES para os países francófonos esteve lá e fez questão de nos enviar então uma mensagem sobre uma das áreas que mais o inquieta, a educação dos jovens, o que está a acontecer, o que está a passar com os rapazes e com as raparigas adolescentes neste país deixa-o preocupado. 36,000 pupils go to primary school in the Northern Diocese of Congo, but only 7,000 go to secondary school. Why is that? A lot of boys are forced to go to work to the mines, whereas many girls get pregnant at an early age, between 13 and 15 years old. Their families are unable to help them, and they themselves are not preparing to become Christian parents. The Catholic Church is trying to help this situation, especially through the action of sisters who are supporting these kids with a material and a spiritual help, be it through catechism, a professional formation, or covering their basic needs. Help us to help these sisters so that the Congo can have a better future. Nas últimas semanas nós falámos aqui da situação muito difícil que se está a viver no Sudão por causa da guerra neste país, guerra que está a provocar uma crise humanitária fortíssima com milhões de deslocados e de refugiados. E falámos desta situação também por causa da ajuda de emergência que a Fundação AES está a canalizar para a Igreja do Sudão do Sul, que é um dos países que tem vindo a acolher um grande número destes refugiados. Já vamos falar sobre isso. Para já, quero sinalizar que uma equipa da Fundação AES Internacional esteve agora no Sudão do Sul para se inteirar precisamente das necessidades mais urgentes que se colocam ao trabalho da Igreja face a esta nova realidade causada, Catarina, pela guerra no Sudão. Precisamente, Paulo. Portanto, as nossas colegas a Eugénia Kalonji e a Kinga Shidastar estiveram então no Sudão do Sul, exatamente para se inteirarem das dificuldades que a Igreja está a enfrentar neste momento, desta situação terrível em que milhares de pessoas estão em fuga e que procuram então chegar ao Sudão do Sul, a algum porto de abrigo que os possa acolher e, portanto, que vão atravessando a fronteira e vão chegando então a este país e então as nossas colegas foram ver as necessidades da Igreja, porque estas pessoas quando chegam então ali ao Sudão do Sul precisam de abrigo, precisam de alimentação, precisam de medicação, portanto é preciso ver exatamente o que é necessário fazer. Muito bem, então, importa então recordar que a Fundação AES lançou também aqui em Portugal uma campanha destinada precisamente a apoiar estes refugiados, concretamente os que estão num destes campos que entretanto foram sendo criados para abrigarem estas famílias em fuga, o campo de Malacal. Para já, e ainda focados nesta viagem de trabalho da equipa da AES, importa dizer que tanto a Eugénia como a Kinga tiveram até a companhia do bispo local, o Dom Stefano Abeio. Sim, Paulo, é verdade, e de facto a presença do Dom Stefano junto das nossas colegas foi muito importante e tem um significado muito importante para nós, porque de facto, como nós temos falado aqui tantas vezes nos nossos programas de televisão, Paulo, portanto, de facto, a Igreja do Sudão do Sul está neste momento a lidar com um facto terrível, com uma crise humanitária terrível, que não dá sinais de abrandar, porque nós temos sinais
sinais de que há cada vez mais pessoas a atravessar a fronteira, portanto, que estão a fugir da guerra no Sudão, e por isso a presença do bispo, que subiu reuni-lo para visitar várias paróquias da sua diocese, situadas mais a norte, portanto, é um sinal não só da simpatia com a Igreja que acompanha e que diligencia a diligência da Fundação AIS nesta hora tão difícil, mas é também um sinal, Paulo, de que é preciso mostrar ao mundo a gravidade de tudo o que está a passar ali, porque, como já dissemos aqui também nos nossos programas, tantas vezes é mais uma guerra esquecida no mundo. E um dos campos que foi, entretanto, criado para apoiar os refugiados desta guerra está situado em Malakal. Sim, Paulo, na Diocese de Malakal. Portanto, é aí que existe então este campo, o campo de Wadakana, que na verdade é um centro de acolhimento que foi criado pela Igreja local para acolher todos estes refugiados que vão chegando do Sudão, e que nós, Fundação AIS, temos estado a tentar ajudar na medida possível a Igreja a poder acolher com dignamente todos estes refugiados que vão chegando. Portanto, neste campo de Malakal, Paulo, neste momento estão cerca de 500 famílias, corresponde mais ou menos a cerca de 3.000 pessoas. Portanto, as necessidades são muitas, como é óbvio, especialmente a nível da alimentação, e por isso a maioria destas pessoas são mulheres e crianças que vão chegando a este campo de refugiados e que precisam de comida, e por isso é preciso, porque não é fácil, como é óbvio, a Igreja local conseguir arranjar comida diariamente para tantas pessoas. Um dos sacerdotes que também acompanhou esta equipa da Fundação AIS, o padre Rocco, da Igreja de Cristo Rei em Rennes, que gravou uma mensagem que vamos já escutar, uma mensagem que é de agradecimento por toda esta ajuda que a Fundação AIS tem feito chegar à Diocese, à Igreja do Sudão do Sul. Mas para já, importa também recordar aos nossos telespectadores as linhas força desta campanha que foi lançada pela Fundação AIS aqui em Portugal, precisamente para ajudar a Igreja a ajudar os refugiados da Guerra do Sudão. Sim, Paulo, portanto, a ideia, este desafio que nós colocamos aqui, que colocamos aos nossos telespectadores, colocamos aos nossos benfeitores e amigos aqui em Portugal, é de facto ajudar a Diocese de Malakal. E ajudá-la como? Ajudá-la no sentido de poder garantir o maior número possível de refeições, na medida do possível, claro, a todas estas pessoas que chegam a este campo de Wadakana. Tal como já temos dito aqui ao longo das últimas semanas, Paulo, aquilo que nós pretendemos, de facto, é assegurar que todas estas pessoas, todas estas 500 famílias, possam então ter diariamente uma refeição condigna. Portanto, são 500 famílias, são cerca de 3.000 pessoas, e para dar então resposta a este desafio que a Igreja do Sudão do Sul nos lança e que nos pede também ajuda, lançámos então aqui esta campanha de apoio a estes refugiados deste campo de Malakal, que com 25 euros, Paulo, e repito, com apenas 25 euros é possível alimentar uma destas famílias durante um mês. E estamos a falar de um valor, de facto, muito baixo. Sim, sem dúvida, é um valor muito baixo, Paulo, significa menos de 1 euro por dia, se pensarmos assim, portanto é menos que um café por dia, é de facto um valor muito baixo, mas que é extremamente importante, Paulo, porque com este valor nós podemos fazer a diferença na vida de todas estas pessoas que estão neste campo de refugiados. Portanto, podemos fazer a diferença entre um dia sem comida, de passar fome, ou um dia em que conseguem ultrapassar mais um dia e dar mais esperança também a estas pessoas que estão neste campo de refugiados. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro, como eu tinha dito, do padre Rocco, de um padre da Igreja do Cristo Rei em Rennes, que aproveitou esta viagem de trabalho da equipa da Fundação AIS para agradecer toda a ajuda que tem chegado à sua diocese, ao seu país, e que tem permitido também a própria sobrevivência dos sacerdotes. I am Monsignor Rocco, the parish priest of Christ the King Rennes, Catholic Diocese of Malakal, South Sudan. I am very grateful for the visit of the two persons from the aid to the church in need, Ogenia and Kinga, to our diocese, and especially to the Catholic Diocese of Malakal, and then the parish of Rennes. We are very grateful because the visit for us is of great encouragement, the attention, the love, the solidarity of aid to the church in need to the Catholics in this country. Even the faithful were so happy of the visit of Ogenia and Kinga to them, and the words being expressed, being said, were of great encouragement, not only to the people, but also to Ogenia and Kinga who came, because that is the way we can share our faith together, and we can strengthen our faith together, and we can continue to our journey of faith together. And then we are also very grateful for the continuous support of aid to the church in need to the Catholic Diocese of Malakal.
And for me as a priest also, I am so grateful because what Aid to the Church in Need is offering us of mass intentions are of great help, because otherwise our mission could have been very difficult in moving around, in going around. But with that help, it facilitates our movement. It helps us a lot. That's why I said we are very thankful to Aid to the Church in Need, and we pray that we continue to work together in order to build a peaceful society in the Republic of South Sudan, in the Diocese of Malakal, in this region where there are so many problems, difficulties, and so forth. But we feel the solidarity of Aid to the Church in Need. We feel the love of Aid to the Church in Need. We feel the attention of Aid to the Church in Need. If it was not because of your love, of your attention, of your solidarity, that we could have not seen Eugenia and Kinga here with us. But because of that solidarity, because of that love, because of that care, let me say, that's why they are here. And we wish two of them a safe return back to the headquarters of Aid to the Church in Need. And we continue to pray for all those who are working in this foundation of Aid to the Church in Need, that the Lord may continue to bless them, and all the benefactors, those who are giving hand, those who are helping, those who are paying attention to all the activities of Aid to the Church in Need. Because for me, the activities of Aid to the Church in Need are by themselves blessings, graces to us who are Christians, to us who believe in Jesus Christ. And therefore, we always remember Aid to the Church in Need in our prayer for the great service they are rendering for the good of the people of the world, of God around the world. Thanks. Foi o padre Rocco, da paróquia de Cristo Rei, em Renque, no Sudão do Sul, a agradecer toda a ajuda que a Fundação AES tem dado à Diocese, tem dado à Igreja do seu país, que enfrenta por estes dias, de facto, uma grave crise humanitária decorrente da guerra no vizinho Sudão. Para se perceber melhor o esforço da Igreja no Sudão do Sul, não só por causa desta crise de refugiados, mas também em tantas outras áreas, a Fundação AES editou aqui em Portugal um pequeno boletim que está disponível para quem o quiser consultar. É isso mesmo, Paulo, e aliás deixo aqui o desafio para quem está a ver lá em casa, que quiser ter acesso a este boletim, convido a contactar-nos, a ligar-nos para o nosso telefone, a ir então à página da nossa internet e pedir para receber então este boletim, que teremos todo o gosto em fazer chegar à casa dos nossos telespectadores. Portanto, é muito importante nós sabermos exatamente o que é que se está a passar, e aproveito para deixar aqui uma vez mais, Paulo, aqui este desafio de relembrar a quem nos está a ver lá em casa que com 25 euros é possível então alimentar uma família durante um mês neste campo de refugiados de Malakal. E do Sudão do Sul, onde a Igreja pede a nossa ajuda, vamos agora até ao Iraque. Foi há 10 anos. A ameaça jihadista sobre os cristãos do Iraque teria o seu momento mais duro e trágico na noite de 6 para 7 de agosto de 2014. A chegada dos terroristas do Estado Islâmico provocou a fuga a cerca de 100 mil pessoas. Essa invasão das terras bíblicas da planície de Nínive deu origem também a uma enorme operação de ajuda humanitária em que a Fundação AES teve um papel preponderante. Desde há algumas semanas que fazemos aqui na televisão a memória destes dias negros para a comunidade cristã do Iraque e também para a liberdade religiosa em todo o mundo. E falamos disto com insistência porque, Catarina, não se pode esquecer aquilo que aconteceu. Claro que não, Paulo. E, de facto, o que aconteceu foi um ataque sem precedentes a uma comunidade religiosa. Foi um ataque levado a cabo não por um exército de um país, não por um país, mas sim por um grupo terrorista, por uma organização terrorista internacional que chegou a ocupar vastas regiões, quer do Iraque, quer também da vizinha Síria, inclusivamente tendo feito a proclamação de um califado nesta região. A chegada dos terroristas foi antecedida apenas por algumas horas da fuga dos cristãos. E desde o primeiro momento que a Fundação AES se tem mobilizado no apoio a todas estas famílias que ficaram assim de repente sem nada, refugiadas no próprio país, dependentes de tudo
até para as coisas mais básicas. Sim, Paulo, para as coisas mais básicas, desde o vestuário, a alimentação, o alojamento, portanto, tudo estas pessoas precisavam. Portanto, não nos podemos esquecer, de um dia para o outro, cerca de 100 mil pessoas, 100 mil cristãos tiveram de fugir, então, desta região, da Península Nínive, e fugiram até Erbil, para a zona do Kurdistão iraquiano. Portanto, foi um caos total naquela altura, e só graças, de facto, à ajuda que a Igreja procurou mobilizar, criando redes de solidariedade entre todos, só assim se conseguiu dar, na altura, resposta a todas estas necessidades básicas destas pessoas que fugiram. Outro aspecto que também relevante e que demonstra bem este papel insubstituível que a Fundação AES desempenhou em todo este processo foi o lançamento de um plano que até foi batizado como sendo o Plano Marshall, tal como aconteceu, aliás, na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Só que neste caso foi um Plano Marshall, Catarina, para o Iraque. Sim, Paulo, foi o Plano Marshall para o Iraque e que teve, de facto, uma marca muito forte da Fundação AIS. Eu própria vivi muito perto todo este processo, não é? Porque estive, de facto, em Erbil, logo muito próximo desta fuga destas pessoas, da chegada de todas estas pessoas, e, de facto, deu para perceber todo este papel importante que a Fundação AIS e outras organizações, mas que a Fundação AIS foi um papel tão importante neste apoio às populações naquela altura mais dramática. Portanto, é preciso recordar que na altura foi lançada uma campanha global de solidariedade para com estes cristãos e que Portugal também se destacou na altura pela sua solidariedade tão grande para com todos estes cristãos que tinham fugido e que estavam ali a passar por dificuldades tão grandes. Portanto, foi uma ajuda que nós fizemos com a Igreja local, como é óbvio, mas com este objetivo de ajudar todas estas pessoas que viveram então na região de Erbil, naquele período mais trágico, e depois, mais tarde, também no seu regresso. E só foi possível, Paulo, tudo isto graças, de facto, a este tal Plano Marshall para o Iraque. Exatamente. Estamos a recordar, então, os tempos dramáticos que se viveram há precisamente 10 anos, quando a região da Península de Nínive foi ocupada pelos terroristas do Estado Islâmico. A ajuda da Fundação AES, já o disse a Catarina, foi crucial. Foi lançado, então, um Plano Marshall para o Iraque. Um plano que teve como um dos principais mentores o padre Andrew Alemba, que era, na altura, o diretor de projetos da Fundação AES para o Médio Oriente. In 2017, it was disaster. It was total destruction. And everywhere the inscriptions written by Daesh, by Islamic State, against the Christians. I remember one lady, she was crying to me, saying, "Father, take me from here. Take me anywhere in the world, any country in the world, but far from here." I said, we have to do something for these people in order to help them to go back. It's now or never. If we don't help them now, they will go. First of all, we were thinking we have to give them food and water in order to survive. And then we saw that they need a roof over their heads. But what about education? What about the future of the children? It is why ACN started a big project of schools for children from the Nineveh Plains. And when the time came, we have to develop a kind of Marshall Plan for them in order to help them to stay. First of all, to renovate their houses, but as well to give them jobs. We bring them home, give them a house, but as well give them dignity because they could work, they could do it themselves. %50 of the people, in some places even more, will return to their homes and to their own villages. It's a miracle because nobody believes it. Christians have to stay here in Iraq.
It's their home. They have the right to be here. Foi há 10 anos, na noite de 6 para 7 de agosto de 2014, a chegada dos terroristas às terras bíblicas da planície de Nínive deu origem a uma das mais profundas crises humanitárias dos tempos modernos. Já sabemos tudo isto e por isso também não o podemos esquecer. E este ano, a Fundação AIS aqui em Portugal vai recordar uma vez mais este dia negro da história do cristianismo no Iraque. Sim, Paulo, e a melhor maneira para o fazer é rezar, e por isso eu aproveito aqui esta ocasião para uma vez mais desafiar quem está lá em casa, quem nos está a ver neste momento, para rezar neste dia 6 de agosto, rezar por todos aqueles homens, mulheres, crianças que passam, que vivem, que sentem na pele o que é pertencer a esta igreja que sofre, o que é ser perseguido por causa da sua religião. E por isso o desafio que eu deixo aqui hoje, Paulo, a quem nos está a ver, mais um desafio, é de facto contactar o seu pároco, falar com o seu grupo de amigos, a sua paróquia, e neste dia rezar então pelos cristãos perseguidos, e é já no dia 6 de agosto, Paulo. É isso mesmo. Obrigado, Catarina. Então, dia 6 de agosto, uma data especial para lembrar os cristãos perseguidos no Iraque, mas também em todo o mundo. O cristianismo é a religião mais perseguida no mundo de hoje. 80% das pessoas que sofrem perseguição por causa da sua fé são cristãs. 327 milhões de cristãos vivem em países onde há perseguição religiosa. 178 milhões de cristãos estão em países onde são discriminados por motivos religiosos. Ou seja, 1 em cada 5 cristãos no mundo vive em países onde há perseguição ou discriminação religiosa. Mas a sua oração pode mudar o destino destes nossos irmãos. No dia 6 de agosto, a Fundação AIS promove o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Para saber mais, visite a página fundacao-ais.pt e descarregue gratuitamente o kit de oração. Na sua paróquia, em sua casa, em qualquer lugar, reze pelos cristãos que são perseguidos por causa da sua fé. A perseguição não acontece aqui, mas acontece agora, e a mudança está nas suas mãos. Deste apelo à oração em que se procura lembrar o que aconteceu nessa noite trágica de 6 de agosto de 2014, há 10 anos, portanto, vamos agora até Moçambique, onde também aqui há populações vítimas da violência terrorista. E importa sublinhar isto, nós temos aqui um paralelo que é inquietante, é que os grupos armados que reivindicam agora os ataques em Cabo Delgado, em Moçambique, dizem que pertencem ao Daesh, o Estado Islâmico. Ou seja, estamos a falar da mesma organização que lançou o caos, o medo e a destruição no Iraque há 10 anos. Sim, Paulo, e é muito importante sublinhar este ponto aqui. É que, de facto, os terroristas do Estado Islâmico e outras organizações jihadistas, não é, que existem, foram derrotados, como nós já falámos aqui, em 2017. E foram expulsos praticamente todos os territórios que estavam a ocupar, tanto no Iraque como na Síria. Neste momento estão apenas numa pequena bolsa na Síria, que ainda continuam, de facto, ativos estes grupos terroristas. Mas eles foram, de facto, derrotados nesta região, mas não foram exterminados, não é? Portanto, continuam. Ou seja, eles continuam, eles deixaram o Médio Oriente, mas acabaram por deslocar-se todos eles em força para a África. Exatamente. E o que vemos hoje neste continente é, de facto, esta profusão destes grupos terroristas que continuam a atuar, que estão a atuar e que vêm desde o norte, estão presentes na região do Sahel, mas também estão presentes, como o Paulo acabava agora de falar, em Cabo Delgado, na zona norte de Moçambique. Ou seja, agora é em África que estes grupos terroristas, estes grupos jihadistas representam a maior ameaça. E voltamos então a falar de Moçambique, onde estes ataques terroristas reivindicados pelo Estado Islâmico já provocaram milhares de mortos e de deslocados. Sim, Paulo, estes ataques que começaram em outubro de 2017 já provocaram até hoje cerca de 5 mil mortos e mais de 1 milhão de deslocados internos. Portanto, tal como no Iraque, que falámos agora há pouco aqui, também hoje aqui em Moçambique, Paulo, se vive houve localidades em que estes terroristas chegaram e expulsaram todas as pessoas, portanto, ocuparam as suas casas, as suas aldeias e tudo o que existia foi destruído. Muitas igrejas, muitas capelas cristãs foram destruídas também em Moçambique. Foi o caso de Mocimboa da Praia. A igreja e o edifício paroquial foram
totalmente destruídos durante os largos meses em que esta vila esteve ocupada pelos terroristas. Mas isso não impede os cristãos de continuarem a rezar, como aliás temos testemunhado por aqui ao longo dos últimos programas. Aos domingos, os cristãos de Mocímboa da Praia juntam-se onde hoje estão as ruínas da sua igreja, sentam-se no chão, sentam-se em cima das pedras e rezam à sombra das árvores. E um desses cristãos é Lúcia Mariano. Ela própria fez questão de contar a sua história para a Fundação AIS. Sou Teresa da Lúcia Mariano, crente dessa paróquia Imaculada Conceição. Me juntei a essa paróquia desde o ano 1999. Fui batizada em 2000, mês de abril, dia 20. Por enquanto ainda não crismei, mas sou fiel. Faço parte do grupo coral desde 2000. E por enquanto estamos assim como viu o ambiente. A nossa paróquia foi severamente destruída. Por enquanto ainda não recebemos nenhum apoio, mas na fé, na esperança, continuamos a rezar na sombra das mangueiras desse nosso jambalueiro. Mas por enquanto estamos em si mesmo adorando a Deus. Por quê? Mesmo que a gente senta em casa, ninguém vai saber que a comunidade que está em Mocímboa da Praia existe. Assim, todos os domingos nós nos juntamos aqui na nossa sede paroquial, não abandonamos. Estamos aqui no sábado, demos continuidade nas nossas comunidades. Mas no domingo, logo às primeiras horas, a gente se junta para fazermos uma oração, para que Deus nos dê o Espírito Santo e nos dê aquela força de darmos continuidade e para que a nossa paróquia não se sinta abandonada. Estamos aqui e as pessoas que estão lá longe a pensar que na verdade lá não está acontecendo nada, nós aqui estamos firmes, perante a Deus nada se perde. Alguns na verdade perdemos, mas nós que estamos aqui estamos a dar continuidade, fazer perceber o mundo de que poucos que foram, muitos é que ficaram, porque nós com o Espírito Santo nada nos impede a chegarmos nesse local nos domingos, seja no sábado, seja numa sexta-feira santa, numa quarta-feira santa. Todos aqueles princípios da Bíblia estamos a seguir, das catequeses até, graças a Deus, no ano passado os que interrompiam a catequese para primeira comunhão, crisma, batismo, tudo foi realizado na graça de Deus e agradecemos por isso. E das palavras desta cristã que se senta no chão aos domingos junto às ruínas da sua igreja em Mocímboa da Praia, em Cabo Delgado, em Moçambique, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da igreja nesta região do globo. Começou ontem, quarta-feira, a 10ª edição do Fórum Nishan para as Civilizações Mundiais. Trata-se de um fórum organizado pela província de Shandong e que se realiza em Chufu, a terra de Confúcio. Ontem e hoje, terminou há pouco o fórum, foram discutidos vários temas, muito relacionados, obviamente, com a filosofia confucionista, mas também como esta tem influência noutras religiões e também noutros pensamentos filosóficos. Trata-se de uma iniciativa do Governo da República Popular da China, tendo em vista a pacificação não só do seu país, das suas províncias, que obviamente também têm os seus problemas, mas também das relações entre a China e os países vizinhos e da China com, principalmente, e muito importante, o mundo ocidental. É um fórum patrocinado pela província de Shandong, mas que não deixa de ter também um forte cunho do governo de Pequim. Durante estes 2 dias foram tratados temas muito relacionados com a paz. A harmonia na diversidade foi um dos conceitos mais defendidos, uma vez que o mundo está a deixar de ser apenas dominado por uma superpotência e há agora aqui uma nova panóplia de pequenos, grandes países que também começam a distribuir entre si esse estatuto. Este fórum coincidiu com a realização da NATO na Europa, uma iniciativa europeia que foi, de certa forma, muito criticada por aqui, dado o contraste entre uma organização que continua a promover conflitos armados e um fórum que esteve essencialmente a debater a paz no mundo.
Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós vamos então até Timor-Leste. Vamos ao encontro da irmã Cristina Macrino, que nos vai falar deste país de língua oficial portuguesa que o Papa Francisco vai visitar já em setembro. Ela vai falar-nos dos problemas, dos anseios e dos desafios que se colocam aos timorenses. E vamos também recordar o padre Jacques Hamel, que foi assassinado há 8 anos em França, em plena igreja. Ele foi o primeiro sacerdote mártir do Estado Islâmico na Europa. Vale a pena ficar aí só para recordar esta história. Para já, vamos para um breve intervalo. Até já. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles.
está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، مشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. No início do programa nós escutámos uma religiosa portuguesa que está em Timor-Leste, país que o Papa Francisco vai visitar
de 9 a 11 de setembro. Já vamos escutar a irmã Cristina Macrino, mas antes disso é preciso lembrar, muito sumariamente, Catarina, a história deste país profundamente católico. Sim, Paulo, o Timor-Leste é um país profundamente católico, foi colónia portuguesa até 1975, tendo sido depois invadido e ocupado pela Indonésia, após uma declaração fugaz de independência nesse mesmo ano, o que motivou, como sabemos, uma grande luta de guerrilha, que ganhou então depois a sua autodeterminação em 1999, sob o patrocínio das Nações Unidas. Portanto, durante este período da ocupação indonésia, Paulo, a população local foi brutalmente reprimida. Houve muitos sacerdotes e muitas religiosas que arriscaram mesmo a própria vida para poder continuar a defender os cidadãos das mãos dos militares da Indonésia. Portanto, a declaração de independência já aconteceu já neste século, portanto, a 20 de maio de 2002, o que tornou Timor como o primeiro país a nascer neste século XXI. Muito bem, estamos a falar então de Timor-Leste, a propósito da visita do Papa Francisco, que vai ser em setembro, mas antes desta visita houve uma outra visita papal ao território. Foi do Papa João Paulo II em 1989. Exatamente, Paulo. Foi há 35 anos então que o Papa esteve e isso faz ainda aumentar mais a expectativa desta viagem do Papa Francisco, não é? Depois que vai, depois da visita a Timor-Leste, vai fazer um périplo ali pela região, nomeadamente vai a Singapura, vai à Indonésia e vai também à Papua Nova Guiné. Muito bem, como eu já referi, a irmã Cristina Macrino, uma religiosa portuguesa que está em Timor-Leste, a quem pedimos que nos fizesse como que um retrato deste país, que o Papa vai visitar, nós já vamos escutar. Antes disso, é preciso saber ainda também quem é esta religiosa e já agora o que é que ela está a fazer então em Timor-Leste. Bom, Paulo, esta religiosa, Cristina Macrino, pertence às Irmãs Reparadoras Nossa Senhora de Fátima e é também enfermeira. Ela está atualmente então em missão em Bobonaro, que é uma das responsáveis de um dos centros sociais que apoia todos os dias cerca de 350 crianças, quer ao nível da alimentação, quer ao nível das atividades lúdicas que fazem com estas crianças. Além disso, Paulo, ela também trabalha numa clínica onde presta apoio à população local, cerca de 6 mil pessoas, mas também a todos aqueles que vivem nas aldeias mais remotas desta região. Muito bem, já sabemos então um pouco quem é e o que faz esta irmã, a quem pedimos que nos fizesse como que um breve retrato deste país que o Papa Francisco vai encontrar no início de setembro. Um retrato onde sobressai, Catarina, a pobreza em que vive esta população. Sem dúvida, Paulo. E a irmã sublinha exatamente esta questão da pobreza, que se reflete em várias coisas, desde, por exemplo, a falta de acessos, a falta de água canalizada em muitos lugares, a falta de cuidados de saúde, a falta de cuidados de educação. Portanto, são 3 áreas que, segundo a irmã Macrino, de facto mostram que ainda há muito para fazer neste país, ao nível quer do apoio social ou do desenvolvimento social e também humano, claro. Na mensagem que a irmã nos fez chegar, ela refere que a fome é uma realidade concreta em certas regiões do Timor-Leste. Sim, Paulo, é verdade. Ela, de facto, fala que, por questões financeiras, há muitas famílias que não têm capacidade de ter uma alimentação razoável, não é? Ela diz, por exemplo, que o arroz está praticamente presente em todas as refeições, assim como as hortaliças, mas depois falta tudo o resto, não é? Tudo o resto que é necessário. E ela diz, por exemplo, Paulo, que em Timor, e aí reflete-se também estas carências financeiras, ela diz que, por exemplo, em Timor, por causa disto, há, de facto, uma grande incidência de casos de gastroenterites e também tuberculose nas crianças. Uma pobreza que contrasta, no entanto, com a riqueza, digamos, com a simpatia de um povo que é muito acolhedor. Sim, Paulo, e a irmã também destaca isto nesta mensagem. Portanto, de facto, é um povo profundamente católico, profundamente acolhedor, rico, então, neste seu relacionamento humano, no acolher o outro, e vai receber, certamente, o Papa Francisco de braços abertos e vai transformar, de facto, esta viagem, estou certa disso, numa viagem memorável para o Papa Francisco. Seguramente. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar a irmã Cristina Macrino, uma religiosa que é também enfermeira e que pertence à congregação das reparadoras de Nossa Senhora de Fátima. Ela está em Timor-Leste desde 2012 e vai agora dizer-nos que país então é este que o Papa Francisco vai visitar de 9 a 11 de setembro. Quais são os problemas mais importantes e mais urgentes? É de facto estas 3 áreas. A área social, tanto que as famílias tenham basicamente o mais importante, a alimentação e aquilo que é chamado bem básico, a educação e os bens naturais para viver, não é? A água potável, por exemplo, que é de facto escassa,
apesar de haver ribeiras, rios, onde podem buscar a água, e também ao mesmo tempo a saúde, que é uma preocupação para o povo e para o governo. A saúde é fraca porque a nutrição também é muito fraca. As pessoas têm poucos meios financeiros, passam dificuldades, o clima também às vezes não ajuda, muito calor, e portanto torna-se difícil muitas coisas. Outra grande preocupação e outro grande problema é os meios, os acessos para que as pessoas possam circular no país. As estradas ainda muito danificadas, com poucas possibilidades de fazerem grandes percursos com boas condições físicas, e isso é de facto um problema para Timor-Leste em termos de desenvolvimento, de resposta das necessidades e de tantas outras coisas que é fundamental. Por diversas razões, e principalmente pelas razões financeiras e económicas das famílias, ainda existe muita fome em Timor. As famílias passam muito mal em termos de alimentação. A base da sua alimentação é de facto o arroz e a hortaliça e pouco mais. Em questão de proteínas e em questão de outros alimentos, laticínios e outro tipo de alimentação para a sua base de nutrição, não têm, não comem, e portanto existe ainda muita tuberculose aqui em Timor-Leste e ainda muita gastroenterite nas crianças, e por isso ainda morrem muitas crianças com diarreias e vômitos. É um problema que estamos todos a tentar resolver com o nosso contributo, com os nossos projetos, com os nossos trabalhos, com as nossas ajudas, mas está longe de alcançar, mas muito, muito longe de alcançar uma solução e uma resolução para este problema da fome e das necessidades nutricionais em Timor-Leste. Esperamos sinceramente que o futuro seja mais próspero nesta parte da alimentação e que as crianças e os jovens do futuro possam ter outra qualidade de vida, outra saúde e outra possibilidade de desenvolver as suas capacidades, também com uma boa alimentação. Foi a irmã Macrino, uma portuguesa que está em Timor-Leste e que nos fez um breve retrato deste país que o Santo Padre vai visitar de 9 a 11 de setembro. Estamos mesmo no final do nosso programa, mas importa ainda falar de um sacerdote, o padre Jacques Hamel, que foi assassinado há 8 anos, em plena igreja de Saint-Étienne de Rouvray, no dia 26 de julho de 2016. Ele foi degolado por 2 terroristas, Catarina, do Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. Sim, Paulo, e essa é de facto uma data que nós não podemos deixar passar, em claro, sem assinalar, e por isso o padre Jacques Hamel era um homem de 85 anos de idade. Ele foi assassinado então por dois jovens, 2 extremistas islâmicos, que juraram então fidelidade ao Estado Islâmico, ao Daesh. Portanto, obrigaram este sacerdote a ajoelhar-se na sua igreja antes de o degolarem. Portanto, foi o primeiro sacerdote mártir, Paulo, às mãos do grupo jihadista, o Daesh, aqui na Europa. Portanto, este ano, aliás, como tem sido sempre desde no dia 26 de julho, o padre Jacques Hamel foi lembrado. Houve este ano um momento de oração, e importa também aqui dizer que a igreja onde ele foi assassinado se transformou, Catarina, quase que, podemos dizê-lo, num lugar de peregrinação. Sim, Paulo, praticamente desde logo após o assassinato do padre Jacques Hamel, que esta igreja de Saint-Étienne du Rouvray, na Normandia, se transformou num lugar de peregrinação. Portanto, a comunidade cristã tem honrado a memória deste padre, deste sacerdote, do padre Jacques Hamel. Há cada vez mais pessoas que se deslocam a esta igreja para rezar, mas também há quem se dirija lá, Paulo, apenas para estar neste lugar onde foi derramado então o sangue deste sacerdote, de um mártir, portanto, que é para sentirem, portanto, mais próximo deste mártir daqui na Europa, não é? Portanto, é uma peregrinação que também ganhou força, Paulo, desde que o Papa Francisco falou sobre o padre Jacques Hamel, e que falou dele como sendo um verdadeiro mártir da Igreja, alguém que deu a todos nós um enorme exemplo de vida, de coragem, também de fraternidade. Precisamente. E vamos mesmo agora recuperar então essas palavras do Papa Francisco sobre o padre Jacques Hamel, um homem bom, manso e fraterno que foi assassinado como se fosse um criminoso. Padre Jacques Hamel è stato sgozzato nella croce
proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. Uomo buono, mite, di fratellanza, che sempre cercava di fare la pace, è stato assassinato come se fosse un criminale. Un martire. E i martiri sono beati, Dobbiamo pregarlo, che ci dia la mitezza, la fratellanza, la pace, anche il coraggio di dire la verità. Uccidere in nome di Dio è satanico. E com estas palavras do Papa Francisco sobre o padre Jacques Hamel, assassinado brutalmente em plena igreja, em França, há 8 anos, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu lembro que todas as notícias, tudo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.